o Espírito Santo e eu. Página 118, o texto de João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Espírito Santo. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Esse estudo sobre o Espírito Santo em nós, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso coração, entendimento, para que as verdades, ó Deus, aqui aprendidas na tua palavra, fiquem guardadas no nosso coração e possamos, ó Deus, nos alegrar no Senhor, nos regozijar em ti, pelos teus feitos, pela tua obra maravilhosa, pela tua pessoa gloriosa. Assim oramos, ó Pai, e te pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Está na página 118, então vamos ao estudo que diz: a doutrina do Espírito Santo é uma das doutrinas mais negligenciadas em nossa época. Por um lado, o rigoroso formalismo religioso e o medo do fanatismo resultam o ceticismo e a indiferença quanto à pessoa e à obra do Espírito Santo. Por outro lado, encontramos a forte ênfase na experiência sentimentalista e personalista que despreza as verdades bíblicas, julgadoras e reguladoras dessa experiência, resultando heresias, altivez espiritual e rebeliões eclesiásticas. Esses dois extremos revelam uma profunda decadência espiritual, manifesta tanto pelo desprezo ou desconfiança na ação sobrenatural do Espírito Santo, quanto pela vaidade de ser guiado pelas emoções e não pelo ensino bíblico. Então está aqui os dois extremos, aqueles que desprezam o conhecimento e aqueles que enfatizam a experiência sem a doutrina bíblica, né, do Espírito Santo. É fundamental compreendermos a pessoa e a obra do Espírito Santo e estabelecermos com ele uma relação pessoal de adoração, honra e submissão. No entanto, esse estudo se limitará apenas aos aspectos bíblicos gerais, que é a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Então vejamos primeiro a pessoa do Espírito Santo. Número 1, o Espírito Santo é revelado na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade. Vamos ver o que está escrito aí um pouco mais à frente, João capítulo 14, verso 26. João 15, 26, né? Nós lemos o capítulo 14. Agora, João capítulo 15, versículo de número 26, diz a palavra de Deus: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Ainda aqui, 14, 26, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, como algumas seitas querem dizer, né? Ou a força de Deus, né? Sim, li o 15, 26, mas é 14, 26. É o mesmo texto, né? João 15. Oh, perdão, eu estava lendo outro versículo aqui. É verdade. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse também testemunhará de mim. Muito bem, obrigado, queridos. Então, o
o Espírito Santo se refere na Bíblia como uma pessoa, porque só uma pessoa tem vontade, tem sentimentos e tem também esses atributos que Deus tem, né? O Espírito Santo também tem os mesmos atributos de Deus. Conforme a gente vê lá em Atos 5, 3 e 4, quando Ananias e Safira mentem, né? Pedro diz para eles: olha, vocês mentiram a Deus, o Espírito Santo. Número 2. Ele, o Espírito Santo, é colocado em igualdade com o Pai e com o Filho, além de outras ocasiões. Então, ele é colocado em igualdade. Vamos ver 1 Coríntios 12, versículo de 4 a 6. Vai aqui um pouco adiante. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Está vendo? Aparecendo aí a palavra Deus, né? Falando de quem? Do Espírito Santo. Também Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Vai lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Observe que aparece aí tanto a Jesus Cristo como o Espírito Santo de Deus, e os dois sendo Deus, né? Não 3 do 2 deuses, mas 2 pessoas, um só Deus, como é revelado na Escritura. E o versículo 6 vai falar aí da presença do Pai, né? E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esses 3 versículos nós temos aí a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Também na grande comissão, né? Quem sabe o que está escrito em Mateus 28, 19? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? Por que não fala para batizar só em nome do Pai, ou do Filho, ou do Espírito? Dos 3, porque é 3 pessoas, um só Deus, né? Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a bênção apostólica também, de 2 Coríntios 13, 13, diz o quê? Abençoar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus. Então, novamente aparece aí o Espírito Santo como Deus, sendo Deus, né? Número 3, ele não é uma manifestação do Pai, ele é uma pessoa distinta na Trindade, possui a mesma natureza divina e virtudes do Pai e do Filho. Natureza como eternidade, atributos como onipresença, onipotência, onisciência, né? Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Conforme a gente vê no Salmo 139, vamos lá? Salmo 139, versículo de 7 a 10, sai mais ou menos no meio da sua Bíblia. Salmo 139, versículo de 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deteno nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Para onde fugirei do teu Espírito? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Também Lucas 1,
35. Bora lá então agora, os evangelhos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo número 35, que diz: Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também 1 Coríntios 2, 10 e 11. Um pouco mais à frente, 1 Coríntios 10, versículo, aliás, 2, né? 2, 10 e 11. 2, 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, também Hebreus 9, 14, vamos um pouco mais à frente aqui. Isso falando da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. E muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. Então, todos esses atributos, porque Ele é Deus, né? Ninguém tem esses atributos a não ser Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, né? E eterno. Agora falando sobre a obra do Espírito Santo, a sua obra é vastíssima, mas em síntese, em resumo, ela está relacionada principalmente com, primeiro, a criação. Quem sabe dizer o que está escrito lá em Gênesis 2, 1 e 26, 27? Muito bem, 26, 27, né? Façamos homens a nossa imagem e semelhança. Então está no plural aí. E lá na criação diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Também está relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua concepção e encarnação, né? Como nós lemos lá no texto de Lucas, que Maria seria concebida por obra do Espírito Santo. O ente que há de nascer será por obra do Espírito Santo. Também na unção de Jesus, no seu batismo, né? Lembra quando Jesus recebeu o batismo? Ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tem todo o prazer. E apareceu uma pomba que descia sobre Jesus Cristo, né? Simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus. Também na ressurreição de Cristo, né? Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 8, 11. Romanos, capítulo 8. Volta aí um pouco na sua Bíblia. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Também o Espírito Santo está presente no testemunho, né? Como a gente viu, podemos ver em João 16, 26. Então, tudo está relacionado à concepção de Jesus, à sua encarnação, à sua unção, seu batismo, à sua ressurreição e o seu testemunho. João 16, 26. Vamos lá. (16, 26). Vocês estão percebendo que
João 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai vos ama nisto, que tendes amado e tendes escrito que eu vim da parte de Deus. Deixa eu ver aqui o versículo. João 16, 26, na verdade é 15, 26, né? Voltando aqui, no capítulo 15, que diz, quando porém vier o Consolador, ele vos ensinará, que vos enviará da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, né? O Espírito Santo aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo na pessoa e obra de Cristo. Agora, o Espírito Santo nas Escrituras, é o número 3 aí, né? Sua inspiração. O que diz 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quem inspirou a Bíblia foi Deus e o Espírito Santo. Também na revelação da verdade, podemos ver o texto aqui de Hebreus 3:7, vamos um pouco mais à frente. Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Assim como diz o Espírito Santo. Também o texto lá de Pedro, né? 1 Pedro fala que homens inspirados pelo Espírito Santo, homens santos da parte de Deus, né? Que escreveram a Bíblia, né? Também Hebreus 10, e 15 a 17. Hebreus 10, de 15 a 17. E disto vos dá também testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Então, Deus escreve no nosso coração a sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Então, vemos aqui na criação, na pessoa e obra de Jesus, na Escritura e agora no homem, na sua regeneração. O que diz o texto lá de João 3, de 3 a 8, né? Jesus fala que do novo nascimento, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos pergunta, mas como vai ser isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus responde, não, Nicodemos, é o nascimento, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, né? E aí vamos ver o texto de Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Romanos capítulo 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, obra do Espírito Santo, né? Na regeneração do pecador. Isso aconteceu conosco, né, queridos? Também no conforto na fé. O Consolador, né? Conforme diz João 14, 16, 17. Que enviarei da parte do Pai, disse Jesus.
Vamos voltar lá, João 14, 16, 17. João 14, 16, 17 diz: E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, tudo isso do Espírito Santo realizando nossa vida, conforto na fé. Também o ensino e consciência do que Jesus nos ensinou. Quem nos faria lembrar as palavras de Jesus? Quem nos faz lembrar a palavra de Jesus? O Espírito Santo de Deus, né? Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo de Deus. Condução cristã na vida, né? João 16, 13, está aqui. Olha aí, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele nos guiará. Você precisa de direção para a sua vida? O Espírito Santo é quem nos guia, né? A verdade e a vontade de Deus. Também, convencimento do pecado, já disse, da justiça e do juízo, condução na vida cristã, chamamento de pessoas para uma específica tarefa missionária. Vamos lá, Atos 13, 2, um pouco mais à frente aí, depois de João. Atos 13, 2. Tudo isso obra do Espírito Santo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha aí, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que vos tenho chamado. Também na adoção espiritual, um pouco mais à frente, Romanos 8, 15. Na adoção espiritual, Romanos 8, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Também na santificação, conforme nós podemos ver em 1 Pedro 1, 2, né? A obra do Espírito Santo santificando o crente, né? O que é santificação, irmãos? Você já entendeu? Já aprendeu o que é santificação? Ser santo. E o que é ser santo? Ah, isso. Muito bem. A melhor definição é ser parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais santo você será. Né? Como assim, pastor, ser parecido com Jesus? Aprenda a pensar como Jesus. Falar, sentir, agir. Mas como que eu vou aprender? Lendo a Bíblia. Especialmente os evangelhos, você vai ver como que Jesus trata menino, como que Jesus trata as crianças, os velhos, os adultos, os religiosos, os chamados pecadores, né? Como que é o relacionamento de Jesus com o Pai, como que Jesus trata as autoridades, em todas as coisas, né? Como que Jesus viveu, nós aprendemos a viver como Ele. Tem um ditado judeu, acho que é judeu, que fala que o bom discípulo é aquele que anda tão próximo do mestre que ele se suja com ele dos pés do mestre. Muito bem. Descobre aí de onde veio esse ditado.
Depois você fala para nós. Discípulo bom é aquele que se suja com a poeira das sandálias do mestre, né? Está bem próximo, né? 1 Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, a justificação é uma obra já pronta. Você não faz nada para ser justificado. Você apenas crê na obra de que já foi feita lá na cruz, que Jesus, né, para nos justificar, nos fazer justos. Mas a santificação, nós temos parte. Não é que seja mérito nosso, mas a gente vai cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está nos santificando. Agora, se você tem um coração endurecido, não quer se sujeitar ao Espírito Santo, aí fica difícil a santificação, né? Como que você vai crescer em santificação se não obedecer a voz do Espírito Santo, que é a voz da palavra de Deus, né? Amém? Está entendendo? Então, também na intercessão pelos santos, o Espírito Santo intercede, diz lá Romanos 8:26, né? Que é até uma canção também, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Olha que obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, né? Intercedendo por nós. Também na distribuição dos dons na igreja, né? Quem distribui os dons? Vamos ver lá 1 Coríntios 12, 7-11. Nós temos aqui alguns dons, né? Não está todos os dons, temos aqui uma lista deles, né? 1 Coríntios 12, de 7-11, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, olha isso, é um dom, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, outro dom, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Não é que uns têm fé e outros não. Tem uns que têm uma fé, vamos dizer assim, um dom, né, de crer também de uma maneira especial. Agora, a fé da salvação todos têm que ter, né? Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operação de milagres. Há outro, profecia, dom da pregação. Há outro, discernimento de espíritos. E há um, variedade de línguas. E há outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas estas coisas, distribuindo-as conforme como lhe apraz a cada um individualmente. Qual desses dons? Você tem algum desses dons? Discernimento de espírito. Tem pessoas que só de olhar já percebem que tipo de espírito, se é de Deus ou não. É um dom, né? Às vezes as pessoas são enganadas. É claro que todos nós temos que ter um certo discernimento e sabedoria, mas tem uns que têm, vamos dizer, mais com relação a essa questão do discernimento de espírito, né? Uma das marcas notáveis dos crentes no início da igreja cristã era o enchimento do Espírito Santo. Eles eram cheios para testemunharem a Cristo. O que está escrito lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins
da terra. Também para pregarem, né, Atos 4:8, né, para pregarem a palavra de Deus, para servirem, olha aí que dom maravilhoso também lá em Atos 6, né, o dom da diaconia, para o serviço, né, dom também a enchimento do Espírito Santo para suportarem as hostilidades contra a fé. O caso que aconteceu com Estevão, né? Estevão estava cheio do Espírito Santo e foi apedrejado e orou pelos seus perseguidores, né? Já também cheio do Espírito Santo para crescerem numericamente. Atos 9:31 diz que a igreja crescia em número, né? Por obra do Espírito Santo. E nenhum crente em Jesus pode ser santo e amadurecer na fé sem o Espírito Santo de Deus. É impossível viver sem Ele, porque Ele não é o objetivo da vida cristã, Ele é o recurso da vida cristã. Por isso devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Há uma guerra do Espírito contra a carne contra o Espírito. Qual que é a obra da carne? A obra da carne é prostituição, lascívia, impureza, e aí vai, né? Glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, né? Que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam, né? Facções, iras, invejas, bebedices, e aí vai, toda aquela lista lá. É pelo Espírito Santo também que nós nos dá a graça de viver como Jesus, né? Viveu. Jesus foi cheio do Espírito Santo, Pedro foi cheio do Espírito Santo, Estevão foi cheio do Espírito Santo, Barnabé foi cheio do Espírito Santo, Paulo foi cheio do Espírito Santo, e assim como os crentes também, todos mais comuns, foram cheios do Espírito Santo, Atos 4:31. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas para uma classe privilegiada de cristãos, é para todos aqueles que buscam, e querem, e oram, e desejam por isso. Amém? Você é cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Vamos ver as nossas perguntas aqui na página 120. Para discussão, o que significa apagar o Espírito Santo, conforme 1 Tessalonicenses 5,19? O que significa apagar o Espírito Santo em nossas vidas? O que seria isso, hein? Fez uma pesquisa para saber? É como anular, né? Quando você apaga uma vela, o que acontece? Deixa de brilhar, né? Então, apagar seria anular a ação ou a não ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, silenciar a voz de Deus em seu interior, vivendo na prática do pecado. Isso é apagar o Espírito Santo. Quando você silencia a voz de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando, você não dá ouvidos, vivendo na prática do pecado. Isso é terrível, né? Que Deus tenha misericórdia. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele está em nós. A outra pergunta diz assim: é correto orar ao Espírito Santo ou devemos orar apenas a Deus, o Pai? Será que nós podemos orar também ao Espírito Santo? Eu acredito que sim, pois ele é Deus também, né? Normalmente nós iniciamos a nossa oração, Pai Nosso, o Pai, né? Mas tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo é Deus, né? Agora abre lá em João 16. Vamos aqui a nossa devocional. Hoje a nossa devocional ficou para o final, né? João 14, de 5 a... João 16. João 16, abre lá, João 16,
João 16, abre lá todo mundo. Uma Regina também, abre lá. João 16. João 16, de 5 a 14. Essa é a devocional da semana. Todo mundo agora já está no plano de leitura diário, né? Já começou já? Esse aqui, ó, quem não tiver a folha, quem não tiver essa folha, nós temos aqui algumas aqui, ó. Plano de leitura diário. Já aproveita, não perca tempo, né? Vamos ler a palavra de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, com certeza vai ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então, vamos lá. João 16, de 5 a 14. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Isso Jesus falando. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu for o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O Consolador é quem, irmãos? Muito bem, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque falará por si mesmo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que vos tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Né? Muito bem. Na página 121, qual é a primeira pergunta? Qual é o ensino central dessa passagem? Essa passagem está falando de quem, irmãos? Espírito Santo. Muito bem. Vocês vão seguindo o Renato aí, viu? O Renato está dando as respostas e acompanha. Segunda pergunta, que relação há esse texto com a pessoa de Jesus? O que vocês acham? Esse texto tem a ver alguma coisa com Jesus? O Espírito Santo está falando de quem? Jesus. O Espírito Santo ia anunciar a quem? A Jesus. Então, a obra do Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo aponta para Jesus, para que as pessoas, conhecendo a Jesus, conheçam o Salvador, e conhecendo o Salvador, sejam salvas. Essa é a obra do Espírito Santo. Revelar a pessoa de Jesus ao pecador. Né? Aí, número 3. Qual é o seu compromisso diante desse ensino? Depois você escreve aí no seu livro. Qual o seu compromisso diante desse ensino, desse texto que você leu? Essa é a sua devocional da semana, né? Qual o compromisso você vai fazer? Eu coloquei aqui, ouvir o Espírito Santo e obedecer. Deus me conceda essa graça, né? Ouvir o Espírito Santo. Porque não está dizendo aqui que ele fala conosco? Ele nos ensina, ele nos guia. Então, o que eu tenho que fazer? Ser obediente. Apenas isso, né? E aí, por fim, escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Você escreveu a sua oração? Gente, vamos passar de ano, está acabando o ano, não é possível. Se fazer a tarefa vai bombar. Vai ter que repetir o ano. Como é que faz? A tarefinha, ó. A turma lá na escola passou, Dinamir? Os alunos estavam bom? Deu? É, a última quinta, já a última quinta. Já. Aí, ó, tá vendo? Quem passou, passou. Quem não passou vai ter que correr atrás do prejuízo, fazer as tarefas tudo que está aqui que não fez ainda, né? É.
Vamos ser uns bons alunos, bons discípulos. Se a senha chegar, Tá aí a senha de Jesus chamar a senha. Então, material excelente esse material, queridos, né? Faça a sua parte, isso faz parte da santificação da nossa vida, né? Isso faz parte da nossa santificação, né? Não sejamos preguiçosos e negligentes, em nome de Jesus, Deus tem misericórdia. Eu coloquei aqui na minha oração assim: Senhor meu Deus e Pai, te agradeço pela presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Dê-nos a graça de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos ensinados e obedientes ao Espírito Santo. Livra-nos de entristecer ou de apagar o Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados e nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Então, você escreve a sua pequena oração, né? É aqui a última aí, ó. Escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Amém? Todo mundo tem esse livro? Quem não tem, tem alguns aqui ainda. É apenas 20 conto e nós parcela em 12 vezes se for preciso, tá bom? Amém? E quer dizer que quinta-feira que vem é 1º de janeiro? Primeiro vai dar na quarta-feira. Só o ano que vem. Então, dá tempo aí, ó, a gente estudar, né? Pegar todos esses estudos. Nós estamos aqui na página 122, ao próximo estudo. Mas tem muito estudo aí para você aproveitar, né? Bênção de Deus para nós. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos a cada dia ouvir a Tua voz. Ó Deus, amar o Senhor, valorizar essa doce e bendita presença do Senhor em nós, nos santificando a cada dia, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo para amar a Tua palavra e meditar e praticar a palavra do Senhor. Perdoa nossa preguiça, nossas negligências e nos desperte como igreja, Senhor, que não venhamos jamais apagar ou entristecer o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, mas que o Senhor nos desperte o Teu povo, para que, como o Senhor mesmo diz, ó Deus, às igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que possamos ser uma igreja que ouve a Tua voz e obedece. Em nome de Jesus. Amém.